Oi, pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Frequência Alternativa, o podcast da Associação Alternativa. Meu nome é Sandro Posa, sou presidente da associação e fundador. Hoje a gente está aqui com o Nuno Cameira. A Associação Alternativa entende que um acompanhamento mais direto com o paciente, a eficácia no tratamento é muito maior. Então a gente teve a oportunidade de ter essa aquisição, a gente pode dizer, na equipe do Bruno, uma grande pessoa, e quero que ele fale um pouquinho para a gente, se apresente, depois começar falando um pouco sobre esse acompanhamento terapêutico, como é que funciona. Salve, Sandro, é uma alegria poder estar aqui nessa conversa com você, nesse espaço tão especial. E, bom, como enfermeiro canábico, quando a alternativa me chama para fazer parte da equipe, isso demonstra um olhar muito especial e um olhar muito cuidadoso que a alternativa tem para com os seus associados. Porque o enfermeiro, dentro dos espaços de saúde, ele é geralmente o gestor da saúde. Ele é quem, de certa forma, organiza os espaços de saúde e faz também essa gestão e acompanhamento dos cuidados de saúde, né? Perfeito. Que hoje em dia é tão importante assim, Sandro. Uhum. A gente percebe que a satisfação, o resultado, depois que tu entrou para a equipe, assim, começou a fazer esse acompanhamento direto, melhorou muito, né, dos pacientes. Se quiser nos relatar um pouquinho. Sim, realmente, assim, porque é muito isso, né, Sandro? Uma pessoa que vai começar um tratamento com a terapia canabinoide é algo muito novo. E às vezes ela se sente bastante insegura. E quando você pode contar com um profissional capacitado para estar disponível para te acompanhar, tirar suas dúvidas. Até porque muitas vezes o médico ele não tem condição de ficar dando um atendimento direto para cada paciente, né? E aí com isso a gente Exatamente. está conseguindo um resultado bem legal, né? Exatamente. Então a gente trabalha em conjunto com os profissionais médicos, por exemplo, né? Porque hoje em dia a gente sabe que a agenda dos médicos é bastante lotada, né? E muitas vezes ter um profissional que faça a gestão de saúde, consiga ir compartilhando com ele e acompanhando mais diretamente, às vezes no dia a dia, pequenos E detalhes. até porque tu conhece mais o nosso óleo, tu está fazendo uma análise bem profunda de qual fórmula, qual dosagem para cada patologia, né? Isso está sendo bem legal para a gente depois conseguir fazer algumas comprovações também, alguns resultados de patologias que hoje a gente nem sabe que são tratadas, né? E a gente está tendo resultado positivo, então é bem bacana mesmo. Tu quiser falar para nós de algum caso real, assim, que te marcou, que Sim, todo dia tem. tem, né? Todo dia tem, Sandro, todo dia tem, inclusive é isso, chega todos os dias e no começo passa por mim um grande fluxo de associados, né? Então a gente tem aí, vai construindo essa experiência clínica que você relatou mesmo, né? Que serve de base de estudo. E no começo era todos os dias eu ficava, nossa, como esses casos tão impressionantes que eu às vezes ficava até assim não sabia nem como compartilhar situações como essa, assim, porque eram casos muito importantes, Eu né? tenho certeza, Bruno, que agora a gente vai conseguir mostrar que o óleo brasileiro ele tem maior eficácia do que os outros, porque a gente tem uma diversidade aqui de canabinoides no Brasil que a gente está estudando cientificamente, tá bem legal, assim. E até não digo que possa ser melhor, mas com a qualidade tão boa quanto, né? Que tem muitos pacientes que ainda hoje têm essa dúvida da qualidade dos produtos. Os nossos óleos, todos os lotes são feitas análises laboratoriais junto com universidades federais que até são renomes em análise, como com o professor José Carlos da Unicamp. Então, o óleo brasileiro tem uma qualidade muito boa, comprovada, né? Exatamente, Sandro. E quando tu me pergunta, por exemplo, de um caso, vou trazer uma situação aqui que é real, que eu estava conversando com essa associada na semana passada. É uma pessoa de mais ou menos seus 30 anos que tinha o seu trabalho na área da saúde e ela recebeu um diagnóstico, Sandro, de autismo e ansiedade.
E no começo de 2020, quando ela contraiu o Covid, ela teve complicações severas dessa patologia. E ela teve que se afastar do seu contexto laboral, e aí ela foi se sentindo cada vez mais incapaz de retornar para o trabalho. E ela estava a ponto de se aposentar por invalidez. Até que uma Burnout. profissional, ela indicou o óleo da Alternativa, e essa pessoa, essa associada, no mês seguinte, Sandro, voltou a trabalhar. Agora eu acompanho ela, né? Não é só um atendimento que a gente faz. Ela escreveu um livro e esses dias ela estava me relatando que ela participou do encontro de mulheres empreendedoras em que ela palestrou nesse espaço. E ela relata pra gente: Bruno, o óleo, ele me deu novas possibilidades de sonhar com sonhos que eu tinha esquecido, Nossa, porque que eram bacana. inalcançáveis para mim. Eu me sinto com autonomia agora de novo no meu processo de saúde. Então, Sandro, isso assim, é muito relevante, né, Sandro? É lindo. E esse é um dos casos que acontece diariamente, né, que a É, gente tem. é muito legal. A gente tem muitos casos bacanas. E a cannabis com a medicina integrativa, assim, qual a ligação? Se encaixam? Com certeza, Sandro, e falo isso com propriedade porque há 10 anos eu já estudo sobre a Ayurveda, informações nacionais e internacionais, e sou especialista em estilo de vida e práticas de saúde integrativa. Então, a gente já sabe que as práticas integrativas, elas têm uma capacidade de sensibilizar o sistema endocannabinoide. Então, isso vai gerar um bem-estar muito positivo para o nosso corpo, porque hoje em dia a gente vive numa sociedade, Sandro, que muitas vezes é tão sufocante e adoecedora, e a raiz dos nossos problemas, ela é complexa, não é só uma coisa, mas sim a forma com que eu olho para a vida. Então, muitas vezes a gente adequar, vou estar utilizando óleo, mas esse horário, aquele horário, o que eu estou comendo antes, o que eu estou comendo depois, que horários eu vou dormir, que horários eu desperto. Então, tem uma frequência muito sinérgica entre elas, Sandro, de que uma influencia a outra. As práticas integrativas, como meditação, aromaterapia, mindfulness, yoga, elas influenciam diretamente o sistema endocannabinoide. Alimentação, exercício físico, né? Exatamente. Usando um exemplo para patologia me perdi agora, de dor crônica. Se a pessoa parar de diminuir farinha, açúcar, fizer os exercícios, o tratamento é muito mais eficaz, né? Com certeza, Sandro. E quando a gente fala, por exemplo, em dores, com o olhar da Ayurveda, que é a medicina tradicional da Índia, a gente vê que a dor está muito relacionada ao frio. Então você pega um frio, aquela musculatura ela pode contraturar, digamos assim, numa linguagem mais popular, ela pode ficar muito dura e ressecada e aquilo gerar o enrijecimento e gerar dor. Então a gente pode pensar no calor, em Entendi. técnicas de levar o calor adequado para aquele lugar, seja com plantas, seja com água, seja com óleos. Então, assim, realmente é tudo muito ligado, né? Então, a gente faz, na alternativa, Sandro, a gente traz esse olhar complexo para a pessoa e não olhar só para o óleo que ela está tomando, mas sim quem é esse ser humano, tratar de uma forma humanizada e Perfeito. olhar para esses vários contextos em que a pessoa vive. E isso traz um diferencial muito grande, né? Que tem muitas pessoas que às vezes estão sozinhas, né, nessa batalha com a patologia e muitas vezes já sem esperança, né? Então a gente pega muito paciente que não acredita muito que vai funcionar e depois fica maravilhado, né? Porque é fantástico. E Bruno, podia explicar para nós um pouquinho melhor assim como que funciona apagou a luz. Como que funciona o canabinoide, o CBD no organismo, por que que ele faz esse bem para nós, para nosso... Pode dar um resuminho para gente? Nossa, essa pergunta é muito boa, assim, Sandra, é uma pergunta excelente. Então, a gente tem que recordar para o pessoal que está nos acompanhando, por exemplo, que a cannabis, ela é uma planta que ela já acompanha a humanidade há mais de 10 mil anos. Então, nós evoluímos
influenciando essa planta, cultivando, assim como aconteceu com os lobos e com os cachorros, né? E também sendo influenciada por ela, né, Sandro? A gente é o que é hoje pela nossa relação com a cannabis. Então, ao longo de milhares e milhares de anos, o nosso sistema fisiológico, hormonal, relógio biológico, ele foi evoluindo com base também nessa influência dessa planta tão especial. E aí, hoje em dia, tanto que a gente já tem vários estudos, Sandro, que comprovam que o sistema endocannabinoide é o sistema maior e talvez o mais importante do nosso corpo. Eu Né? dou o exemplo que ele é o computador de bordo, que é ele que controla todos os outros sistemas, né? Então ele é o mais importante mesmo, né? Com certeza, Sandro, porque é isso que você falou. A gente sensibilizando o sistema endocannabinoide, ele vai enviar sinais para o sistema nervoso central, para o sistema imunológico, enfim, regulando e ajudando a gerar uma homeostasia, um equilíbrio de todo o nosso corpo. Exato. E o engraçado é que o sistema endocannabinoide tem canabinoides que a planta da cannabis é uma das únicas plantas que produz canabinoides, né? A gente tem outra, tem na sálvia, a gente tem no maracujá, tem uma parte de CBD. Copaíba. Só que na cannabis a gente tem mais de 100 canabinoides. É um exército de canabinoides, né? Então Exatamente, Sandro. E eu estou falando com você que é um especialista nesse processo de descarboxilação de canabinoides, Estamos de flavonoides, aprendendo, de terpenos. E aí é justamente isso. Quando a gente olha para o potencial que a planta cannabis tem de sensibilizar o nosso sistema endocannabinoide, não tem como comparar com outras plantas. Não tem. Então, realmente, assim, a gente sabe que essa é por isso, porque essa planta nos acompanha há mais de 10 mil anos. Sim, já tem em vários relatos, até, né? Mas muito legal. Na própria Ayurveda, Sandro, ou na medicina tradicional chinesa, tem documentos escritos que mostram que há mais de 8 mil anos atrás... Na farmacopeia chinesa já tem relatos, já né? era catalogado e descrito como indicações para tratamentos. No Brasil era vendido, né, como... Até meados de 1800, Sandro, você podia ir na farmácia comprar tanto extrato... Como é que era? Não sei o que, do índio. Chamavam de cigarro índio, ou enfim, outros nomes assim. E aí você ia na farmácia, podia comprar tanta planta in natura, tanto extratos, tanto óleos, e sem prescrição nenhuma, porque esse é um conhecimento que estava intrínseco na humanidade por mais de 10 mil anos, né? Exato. Aí, Bruno, tu quer falar um pouco mais da tua experiência, assim, que tu tem de vida, da onde que tu veio, Bruno? Fala para nós. Bem, eu venho de uma vivência muito importante, assim, Sandro, de uma vivência comunitária, uma vivência monástica, inclusive, e eu tive a oportunidade de trabalhar em espaços que me ajudaram muito no meu processo de cura como ser humano, assim, em contexto de vulnerabilidades sociais, principalmente, por exemplo, trabalhando em missões humanitárias junto com a ONU, em espaços de migrações, de refúgios humanitários, né, tanto no norte do Brasil quanto na Colômbia. Que legal. E aí, nesse olhar, assim, Sandro, em eu ingressar na alternativa, eu me sinto seguindo esse processo de trabalho, sabe? Porque o que a gente ajuda as pessoas e o que, às vezes, Sandro, eu tô ali conversando com uma mãe e só o que ela quer é uma meia hora para eu conversar com ela, Com sabe? certeza. E isso me emociona muito. Porque a gente não sabe... eu já fiz documentários, assim, eu já presenciei o que é o dia a dia de alguns associados, alguns pacientes, é bem difícil, gente. Tem pessoas que não é fácil, assim, e não tem auxílio de ninguém. Complexo da Maré, eu fiz uma reunião com o pessoal lá, que a gente tem um trabalho com eles, né, que a gente fornece o tratamento para o pessoal lá, e eles não têm esperança mais no olhar, né, eles não têm para quem correr, não têm para onde fugir, então às vezes estão desacreditados, né, então só em ter essa atenção já vale muito, é muito especial. Tanto que tem uma dessas mães atípicas da Maré,
que entra em contato semanalmente com uma das nossas acolhedoras, né? Com a Nanda, querida. Então, realmente é muito E a gratificante. gente acaba se envolvendo também, né? Criando um carinho, que nem a Yasmin que veio aqui ontem, a gente fez a gravação. É muito especial, né? A gente Sim. está contribuindo com essa melhora, com essa evolução. É muito gratificante. Agradeço todo dia. Olha, Sandro, eu também agradeço muito a oportunidade assim, de estar participando desse espaço que é tão relevante, assim, que tem esse contexto de uma construção de um novo ciclo como, como seres humanos mesmo, É. né? No Brasil, a gente ainda atravessa algumas fronteiras, né, com bastante evolução na área canábica, né? Mas ainda não é que nem Estados Unidos, Europa, que você entra na farmácia, tá do lado da aspirina na prateleira, tu pega, compra e vai embora e sai tomando, né? Mas a gente está evoluindo bastante, as leis estão melhorando muito, né? E esperamos logo tá todo mundo tomando CBD. Ô Bruno, assim, como que a gente podia dizer, assim, chamar os associados, os pacientes, para que eles contribuam para mais gente vir a ter esse privilégio de ter esse tratamento tão lindo, né? Então, Sandro, e esse de novo é uma inovação da alternativa, porque aqui, por exemplo, a gente dá esse acompanhamento de saúde de forma igualitária. Então, tanto para associados que contribuem, quanto para associados que recebem uma doação por a sua condição socioeconômica. Então, aquele associado que porventura está nos acompanhando, que está contribuindo, saiba que você está ajudando uma ou mais pessoas, famílias, porque muitas vezes um diagnóstico de uma criança vai afetar toda uma família, então você também está ajudando a que outras pessoas possam receber o tratamento através da alternativa, com uma maneira segura, eficiente, com esse acompanhamento de saúde, que vai trazer muito mais eficácia para o tratamento, Sandro. Perfeito. Eu não gosto muito de ficar, parece que está se exibindo, mas a gente é a associação que mais faz doação no Brasil hoje. A gente tem uma média de mais de 100 mil reais por mês, totalizou mais de 1.200.000 o ano passado. Então a gente tem muito orgulho de dizer que a gente está levando o tratamento para muita gente que não tem condição de bancar esse tratamento, muita gente que esperou pelo SUS por muito tempo e não obteve. Então a gente está fazendo a nossa parte, eu acho. Eu tenho certeza. Pessoal, acho que podemos encerrar, né? Foi muito legal, Bruno, conversar contigo. Queria te dizer que é muito bom te ter na equipe, assim, uma pessoa com um coração maravilhoso, sempre aberto para acolher mais pessoas, né, para junto da gente. Já estou sabendo que tu já está treinando mais pessoas que não tá vencendo, né? Fazer sozinho, que legal. E parabéns, cara. Tamo junto. Graças, Sandro. Sou muito agradecido também. Muito obrigado.